Eu fiz essas 5 coisas durante 31 dias e esse foi o resultado. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Ana, esse é o meu primeiro vídeo aqui pro YouTube, mas eu crio conteúdo pra internet desde 2019, desde que eu tenho 13 anos. Eu tinha um Instagram onde eu compartilhava dicas e depois virou um bookgram, então eu compartilhava das minhas leituras. E em 2022, quando eu estava no meu segundo ano do ensino médio, eu criei uma outra conta pra mostrar mais do meu dia a dia, sem ter um nicho específico. Atualmente, esse daqui é o meu Instagram e eu recebo muitas perguntas a respeito de rotina, disciplina, foco, estudos, exercício físico. E infelizmente, pelo Instagram e por outras redes sociais, eu acho muito difícil explicar esse tipo de coisa. E eu recebi diversas mensagens pedindo pra eu abrir um canal no YouTube, então cá estou eu. E eu acho que o primeiro vídeo não poderia ser mais especial do que eu contando essa minha experiência, que foi o meu mês de janeiro. Como eu disse na abertura do vídeo, em janeiro eu me propus a fazer 5 coisas durante 31 dias, e não significa necessariamente que eu consegui fazer as 5 coisas durante os 31 dias, mas é justamente esse bate-papo que eu quero ter com vocês agora. As 5 coisas que eu me propus a fazer foram comer bem, exercício físico, 2 cardios, leitura de desenvolvimento, estudar. Comer bem não se refere a uma dieta específica, até porque eu não faço dieta, eu como intuitivamente, mas eu queria melhorar a minha alimentação no sentido de o que eu estou comendo é porque eu quero comer, eu só estou comendo pra descontar alguma coisa, porque eu estou estressada, porque eu estou triste. Então eu me propus a ficar 31 dias sem doce, mas de todo o resto eu comi sem fazer dieta. Eu acho esse assunto delicado pra eu ficar falando na internet, mas complexo. Ok, continuando. Exercício físico, qualquer um que fosse, eu me propus a fazer musculação pelo menos 6 vezes na semana. Significa que eu fiz? Não. Mas qualquer outra coisa valia. Por exemplo, eu fiz pilates, eu não fazia pilates há muito tempo. Tinha um ano que eu não fazia pilates, eu fiz pilates, fiquei muito feliz. 2 cardios. Por que 2 cardios, Ana? Odeio fazer cardio. Na verdade, não odeio, porque eu descobri que eu gosto. Mas eu odiava fazer cardio. E eu realmente queria me desafiar no sentido mental. O meu cardio não era no sentido físico, estético. Era realmente um trabalho da minha mente. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Leitura. Eu amo ler, mas eu amo ler por lazer. Eu tenho muita dificuldade em ler outros livros que não sejam por lazer. Eu me propus a ler livros de desenvolvimento. Esse ano minha meta é ler 12 livros de desenvolvimento, ou seja, um por mês. Um spoiler. Eu acho que eu li 3 ou 4 só em janeiro, porque eu descobri que eu gosto de livro de desenvolvimento. Eu tô me sentindo muito idiota depois desse desafio. Descobri várias coisas sobre mim. E estudar coisas que eu gosto. Nada relacionado a Enem, nada relacionado à escola. Estudei por meio da plataforma do Reservatório de Dopamina e eu assisti aulas sobre coisas que eu gosto, sobre coisas que me interessam. Eu assisti um módulo de nutrição, de marketing digital, de corrida, de musculação. Assisti várias aulas do Wesley e assisti uma aula de inglês instrumental também. Em janeiro, eu fiz aula de conversação em inglês. Eu já sou formada em inglês, mas eu não pratico, né? Eu fiz aula de conversação em inglês. Foi sair da minha zona de conforto, mas eu fiquei muito feliz. Vou dividir esse vídeo em 3 partes. O motivo, as minhas experiências e o que eu aprendi com esses 31 dias e essas 5 coisas. O motivo, ele é bem simples. Eu me encontrava num estado que eu me sentia sem comprometimento comigo mesma. É engraçado que nós marcamos horário no dentista e nós vamos. Nós marcamos um horário pra ir ao médico e nós vamos. Nós marcamos pra sair com os nossos amigos e nós vamos. Mas às vezes você escreve no seu planner que amanhã você vai começar a ir pra academia e você não vai. Eu me encontrava num estado de uma bagunça emocional e a minha mente, ela estava tão cheia e tão bagunçada. Eu me sentia tão triste comigo mesma pelo fato de eu não ter comprometimento nas minhas coisas, que em janeiro eu me propus a fazer essas 5 coisas como um desafio mental. Eu tive resultados físicos, sim, mas esse não era o objetivo de janeiro. O objetivo de janeiro era preparar minha mente pro ano. Agora, dia 1º de fevereiro, eu comecei a fazer cursinho. Meu primeiro ano de cursinho, ano passado eu fiz o 3º ano do ensino médio. E esse mês de janeiro, e esse desafio mental que eu fiz comigo mesma, foi de extrema importância para os meus estudos. Eu, lá em dezembro, vou agradecer pelo que eu fiz em janeiro. Certeza que vai fazer total diferença, já está fazendo. E tem 5 dias que eu voltei a estudar e eu já tô sentindo uma melhora significativa em relação ao ano passado. Então o motivo disso tudo foi me desafiar
mentalmente. Foi me desafiar a ter mais comprometimento comigo mesma. E durante esse desafio eu descobri muitas coisas sobre mim. Descobri coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. Então esses 31 dias foram essenciais pro meu autoconhecimento, pro aumento da minha autoconfiança e da minha autoestima, não no sentido estético, mas da minha autoestima no sentido de eu me proponho a fazer as coisas e eu faço elas. Agora, vou contar algumas experiências que eu tive pra vocês. O ano começou numa segunda, dia 1º de janeiro. Dia 2, eu fiquei muito triste com uma coisa que me aconteceu, me abalou muito psicologicamente. Eu fui dormir chorando, eu fui dormir tarde. E dia 3, que era uma quarta-feira, ia ser a minha primeira corrida do ano. Esse ano eu decidi que eu vou correr, coloquei uma meta até o fim do ano. Ia ser a minha primeira corrida praticamente da vida. Na terça à noite, eu refleti muito. Eu falei assim, não, mas tô tão triste, tenho que me respeitar, eu não vou ir correr não. Só que eu olhei pra mim e eu falei, não, Ana, você não tá cansada de viver assim, não? Não tá cansada de ficar dando desculpa, não? E aí eu fui correr. E eu corri. Não sei quantos minutos, não sei quantos quilômetros, mas eu sei que eu corri e foi muito pouco. Na hora que eu parei de correr, eu sentei na calçada, eu passei muito mal. Passei muito mal. Deu uma cólica. E aí eu cheguei em casa e eu tive que deitar no chão e ficar no chão uns 15 minutos deitada. De tanta cólica que eu tava sentindo. Mas eu fiquei tão feliz que eu fui. Fiquei tão feliz pelo fato de que eu fiz. Não importa quantos minutos foram, quantos quilômetros foram. Eu fui lá. O simples fato de eu acordar, ter colocado uma roupa, um tênis, ido pra rua. Se eu tivesse corrido 100 metros, eu teria ficado feliz igual. Então, essa foi a primeira experiência marcante. Depois disso, eu comecei a confiar mais em mim. Fiquei tão feliz comigo mesma que isso aumentou a minha autoestima e aumentou a minha autoconfiança. E os primeiros dias foram realmente ótimos. E aí chegou o dia do resultado do Enem. Segunda noite eu já tava meio tensa e eu acordei 00:40. Eu não costumo acordar durante a noite. Acordei 00:40. Eu falei, por que não checar o site do INEP? Só que não tinha saído a nota ainda. Aí eu falei, ainda bem, senão ia atrapalhar minha noite de sono. Acordei de novo no meu horário normal, né? 5, 5:30. Acessei o site novo, não tinha saído a nota. Eu sabia que ia ser um dia difícil. Eu respirei fundo, fui fazer minhas coisas, tomei meu café da manhã, fiz meu devocional e eu fui pra academia. Eram 8, 8:30. Eu tava nervosa, eu ficava checando o celular toda hora. Eu não consegui treinar. Eu treinei 30 minutos. Eu falei, não aguento mais. E depois eu fiz 30 minutos caminhando na esteira. Mas esse dia eu não li e eu não estudei. Foi uma hora muito sofrida, porque eu não queria estar ali. No final, fiquei feliz que eu tava ali. Foi esse dia que eu percebi quanto doce mexe comigo. Porque eu tava triste e a única coisa que eu pensava que eu queria comer um pote de sorvete. Eu não gosto de sorvete. Só que aí eu conversei comigo mesma e falei, Ana, você realmente quer tomar esse sorvete? Ou você só quer tomar esse sorvete pra descontar alguma frustração? Esses 31 dias foram muito sobre isso, sobre eu me avaliar. Uma outra situação, esse ano eu estou tentando treinar sem fone de ouvido. Porque eu sou uma pessoa que pensa muito. Eu gosto de ficar muito sozinha, mas às vezes os meus pensamentos eles me incomodam. Mas eu vou longe, eu tô no meio de um tanto de gente, eu tô pensando em tanta coisa que eu desligo. Quando eu tô treinando, isso acontece. Se eu tiver de fone, eu não presto atenção no que eu tô fazendo. Eu me propus a parar de treinar com fone de ouvido pra eu conseguir realmente me concentrar no exercício que eu tô fazendo. Só que houveram dias que eu precisei do fone de ouvido. Houveram dias que eu não queria treinar. E eu só treinei porque eu coloquei uma música no fone e treinei escutando aquela música. Então esses 31 dias foram sobre saber quando a gente precisa de uma ajudinha. Tiveram dias que eu não queria treinar, eu mandei mensagem pra minha amiga pra gente treinar juntas. E eu tive o melhor treino da minha vida. Se eu estivesse sozinha, eu provavelmente não teria ido. Ou eu teria ido, o treino não teria sido tão bom. Você não precisa fazer tudo sozinho, tudo 100% perfeito. No aniversário de uma amiga minha, a gente foi fazer uma surpresa pra ela e a gente foi fazer uma noite da pizza. Eu falei que em janeiro eu não ia comer pizza. Aí eu falei pra ele, será que a gente pode tentar fazer uma pizza um pouquinho mais saudável? E aí a gente foi pra festa surpresa, todo mundo comeu pizza e eu comi a minha pizza. E esse tipo de situação me mostrou que, as pessoas ao seu redor, elas influenciam muito nas suas decisões. Então, pelo fato de eu ter pessoas que me apoiam, foi fácil aquilo. E 2, ambiente ele influencia muito. Eu podia ter me sentido pressionada a comer a pizza e eu ia me sentir excluída, então eu vou comer, né, pra enturmar. Só que eu fui firme na minha decisão, eu não ia comer pizza, então eu não ia comer pizza. Tanto é que eu falei assim, gente, eu janto em casa antes. Eles falaram, não, a gente faz uma pizza pra você. Então, eu vou falar um pouco do que eu aprendi nesses 31 dias e com essas 5 coisas. E a primeira coisa é, antes feito do que não feito e antes feito do que perfeito. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas por querermos ser perfeito naquilo? Eu era uma pessoa muito 8 ou 80, tudo ou nada. E quando eu parei de ver nesses dois extremos,
Minha vida assim, ó, melhorou. E eu sei que é uma coisa fácil de falar e difícil de fazer, mas teste. Algum dia que você não quiser treinar, fazer uma hora de musculação, pega um vídeo no YouTube e faça 10 minutos na sua casa. Teve um dia que eu tava treinando, e era um treino de perna, eu tava muito cansada, e eu não queria mais treinar. Faltavam 2 exercícios. E eu tinha 2 opções, não fazer ou fazer. A questão é, não fazer, eu simplesmente não ia fazer. Mas o fazer, eu podia fazer do jeito que eu quisesse. Eu não precisava fazer 40 quilos. E eu fui. Fiz sumô com 20 quilos. Foi o melhor exercício da minha vida? Não. Mas eu fui lá e fiz. O que eu quero deixar pra vocês é, vai lá e faz. Não importa quanto tempo, não importa o quão bem feito, vai lá e faz. Só que isso entra no segundo ponto, que é a que ponto você se auto-sabota e a que ponto você respeita suas limitações. E é por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. Eu falei que eu odiava fazer cardio, mas eu descobri que eu gosto de fazer cardio. Então, a que ponto você acha que você não gosta de alguma coisa, mas na verdade você só tá se enganando? Você acha que você não consegue fazer alguma coisa, mas você só tá se enganando. Você tem uma crença falsa a respeito de você, que você nem sequer sabe se é verdade, porque você nem tenta. E esses 31 dias foram essenciais pra eu entender sobre mim, entender sobre o meu corpo, entender sobre a minha mente, entender quando eu tava me auto-sabotando, quando eu estava dando desculpa e quando eu realmente não aguentava. Tiveram dias que eu realmente não conseguia. Eu tava muito cansada, mentalmente e fisicalmente, a ponto de eu não fazer. E eu realmente não fiz. Tiveram dias que eu também tava cansada mentalmente e fisicamente, mas era um cansado que eu conseguia fazer. E eu fui lá e fiz. Não foi ótimo, mas eu fiz. Então o segundo ponto é isso. Você precisa se conhecer o suficiente pra entender quando você está se auto-sabotando ou quando você está se respeitando. Você precisa saber quais são os seus pontos fracos, você precisa saber quais são os seus limites, quais são os seus pontos fortes. Você precisa usar isso a seu favor. Eu tinha dificuldade de fazer cardio, mas eu amo ler. Eu comecei a fazer cardio enquanto eu lia. Li 11 livros esse mês e fiz 30 minutos de cardio todo dia, pelo menos. E a terceira lição que eu aprendi, e eu acredito que seja a mais importante, é que a vida, ela não recomeça. A vida, ela continua. Eu vejo muitos desafios na internet, principalmente aquele mais famoso, né, o 75 Hard Challenge. Você tem 4 coisas pra fazer durante 75 dias. Se você não fizer uma, você tem que voltar pro dia 1. Se você estiver no dia 74 e você não fizer uma coisa, você tem que voltar pro dia 1. Eu já tentei fazer esse desafio 2 vezes, e nas 2 vezes que eu fiz ele, eu aprendi isso, que é a vida, ela não volta pro dia 1. 31 dias que eu fiquei fazendo essas 5 coisas, se teve um dia que eu não li, estava tudo bem. Porque as pessoas acham que constância é seguir uma linha reta, mas a verdade é que constância é você errar e você retomar. É você não usar isso como desculpa pra continuar cavando um buraco. Porque se você tá no buraco, a escolha mais sábia é você parar de cavar o buraco. Então, por exemplo, ontem eu não fui pra academia. A primeira coisa que você tem que fazer no dia seguinte é ir pra academia. E não chegar no dia seguinte pensando, ontem eu já não fui, então hoje eu também não vou. E claro que quebrar alguma coisa que tava seguindo durante muito tempo certinho é chato, desanima a gente. Mas é mais chato ainda ficar estagnado. Então, se eu tenho uma coisa pra te falar é que você não precisa ficar recalculando a rota toda vez que você tem um mínimo erro. Às vezes você pode só retomar de onde você parou. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma maneira. Eu fiquei muito feliz com o resultado desse desafio. Foi um desafio realmente mental e físico pra mim. Eu concluí o mês com 81 treinos. Eu corri 3 km seguidos pela primeira vez. Eu corri 5 km 2 vezes esse mês, apesar de não serem seguidos. Foi com uma pausa ali de 2, 3 minutos entre quilômetros, mas pra mim foi uma coisa surreal. Eu progredi em cargas absurdamente na academia. E é muito legal quando uma coisa que era super difícil vira uma coisa muito fácil pra você. Uma carga que era super pesada começa a ficar muito leve. Eu li 11 livros, eu li 4 livros de desenvolvimento, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Eu estudei sobre assuntos que eu realmente gosto. Sei que lá em dezembro eu vou olhar pra janeiro, eu vou pensar, obrigada, Ana do passado, por ter feito isso. Porque definitivamente o meu sono está maravilhoso. A minha alimentação, a minha relação comigo mesma, a minha relação com o meu corpo, a minha autoconfiança, o fato de eu ter estudado durante esses dias, o fato de eu ter lido constantemente durante esses dias, eu sei que vão fazer total diferença nos meus estudos desse ano. E eu espero que esse vídeo te motive, de algum jeito, a você se comprometer com você mesma, com você mesmo. A te levar ao autoconhecimento e, consequentemente, aumentar a sua autoconfiança, a sua autoestima. E é isso. Gente, eu gosto de falar. Se eu pudesse, falava aqui horas e horas e horas. Mas pretendo gravar mais vídeos falando de vários assuntos. E é isso. Um beijo, obrigada por assistir.